Olá, meu nome é Marina e nessa aula vamos falar sobre alimentos funcionais e compostos bioativos associados ao câncer. Atualmente, muito se discute sobre essa relação e é sabido que os fitoquímicos têm um papel especial nisso, principalmente no câncer adulto. Mas em pediatria, podemos fazer a mesma relação? Nessa aula vamos discutir mais sobre esse assunto. Atualmente, com os conhecimentos sobre bioquímica, é possível afirmar que os nutrientes não só agem prevenindo e corrigindo deficiências nutricionais, como também produzindo efeitos benéficos para a saúde, reduzindo o risco de algumas doenças e promovendo a saúde. Os alimentos funcionais e os compostos bioativos se enquadram nesse contexto, pois além do seu valor nutritivo, eles também têm um impacto importante tanto na saúde física quanto mental. Os compostos bioativos são metabólitos secundários produzidos pelo reino vegetal, são considerados como não nutrientes, mas são de vital importância para a saúde. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma resolução que estabelece diretrizes básicas para análise e comprovação de alimentos funcionais e as propriedades de saúde. Segundo a Anvisa, a alegação de propriedade funcional é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano. A alegação de propriedade de saúde é aquela que afirma, sugere ou implica a existência de relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição relacionada à saúde. Dentro dessa concepção de alimentos que promovem modificações benéficas das funções fisiológicas, podemos dividir em 3 categorias. Alimentos com propriedades imunomoduladoras, modulam componentes celulares e seus mediadores químicos, aumentando a efetividade do sistema imune e evitando o aparecimento de doenças. Neste grupo se inserem compostos químicos presentes em frutas, hortaliças e chás, como por exemplo os compostos fenólicos, catequinas e flavonoides, os probióticos e prebióticos. Os fruto-oligosacarídeos, presentes em alguns alimentos como banana, chicória e cebola, e têm um efeito prebiótico importante, se encontram também nessa categoria. Alimentos com atividade antioxidante agem nos radicais livres presentes no organismo. Como exemplo, podemos citar as vitaminas E, A vitamina C, os oligoelementos como zinco, cobre, selênio e magnésio, além de componentes ativos, como os carotenoides, encontrados na cenoura, abóbora, batata doce, frutas cítricas e licopeno encontrado no tomate e melancia. E por fim, os alimentos com ácidos graxos poli- e monoinsaturados, que seriam os ômega 3, 6 e 9, presentes em vegetais verdes escuros, em menor quantidade, e em maior quantidade em óleo de peixe, chia, linhaça, óleos vegetais e azeite. O ômega 3 é precursor de EPA e DHA, que integram a membrana celular e tem função importante no desenvolvimento cerebral. O ômega 6 dá origem ao ácido araquidônico, que é constituinte da membrana fosfolipídica e também é precursor de tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas e leucotrienos. E qual a relação dos alimentos funcionais com o câncer? Estudos epidemiológicos, em sua maioria realizados com adultos, principalmente pelas características etiológicas do câncer adulto, observaram que fatores alimentares podem modificar a carcinogênese e, em especial, promovendo uma prevenção. Os mecanismos propostos incluem uma infinidade de possibilidades, como, por exemplo, efeito antioxidante, efeito na diferenciação celular, manutenção do reparo do DNA, efeito na metilação do DNA, aumento da apoptose das células cancerígenas e diminuição da proliferação celular. Na figura, podemos ver a ação proposta de fitoquímicos atuando na iniciação, promoção e propagação do câncer. Fitoquímicos são compostos bioativos derivados de plantas que incluem os polifenóis, taninos e flavonoides, dentre os flavonoides quercetina, catequinas, isoflavonas e antocianinas, alcaloides, como exemplo cafeína, carotenoides, como beta-caroteno e licopeno, compostos nitrogenados e compostos organosulfurados que estão presentes no brócolis. Os fitoquímicos são capazes de promover reparo no DNA, detoxificação, ação anti-inflamatória, inibem a proliferação celular, promovem a diferenciação celular, induzem a apoptose e inibem a angiogênese. Além de fitoquímicos, alguns outros nutrientes são apontados nos estudos como tendo uma ação na modulação imunológica, inibindo o crescimento tumoral, a invasão e a metástase. Como exemplo, vitamina D, cúrcuma, ômega 3, antioxidantes em geral, como vitamina E e selênio, e fibras alimentares,
que estão envolvidos na melhora da resposta imune inata, aumento de citotoxicidade das células natural killer e células CD8, inibindo o crescimento tumoral, aumento de citocinas anti-inflamatórias, diminuição de células T reguladoras e aumento da imunidade no geral. Mas e os estudos em pediatria? Podemos extrapolar esses achados em adultos, considerando que há diferenças etiológicas entre o câncer adulto e o câncer infantil? São poucos estudos realizados em crianças e adolescentes. Nessa aula, fizemos um compilado desses estudos e vamos mostrar qual a relação de alimentos funcionais e compostos bioativos com câncer infantil. Segundo o estudo americano, e que observando na prática clínica conseguimos extrapolar para crianças brasileiras, considerando uma alimentação saudável que já apresenta compostos bioativos, quando comparados crianças com câncer e crianças saudáveis, observamos que as crianças com câncer apresentam uma diminuição importante no consumo de vegetais e laticínios, mas vale ressaltar que apesar de não haver diferença importante no percentual, ou mesmo a comparação, o consumo de frutas, água e fibra também foi baixo. Em termos de micronutrientes dosados no sangue, nesse estudo foi observado um percentual maior de deficiência de zinco, vitamina C, vitamina D e vitamina A, quando comparado com o percentual da deficiência na população em geral. Os mecanismos que explicam essa deficiência ainda não foram completamente elucidados, mas o artigo coloca algumas hipóteses, como uma taxa de utilização aumentada ou de excreção, uma má absorção, considerando que os pacientes com câncer apresentam alterações gastrointestinais, como por exemplo a mucosite, o catabolismo oxidativo, utilizando as vitaminas antioxidantes, uma má absorção de vitaminas lipossolúveis, considerando uma baixa ingestão de gordura observada no estudo, uma baixa exposição solar, o que impacta no status de vitamina D, e também a baixa ingestão de frutas, legumes e verduras. E com relação a isso, invadindo a aula de dieta para neutropenia, coloco aqui como uma atenção para que a nossa conduta não esteja favorecendo esse baixo consumo. Na dieta para neutropenia, quando orientada com muitas restrições alimentares, no geral são de alimentos in natura, como as frutas, legumes e verduras. Nesse estudo pontuado na aula, foi observado com diferença estatisticamente significante uma menor ingestão de fibra e vitamina C em comparação a pacientes recebendo a dieta regular do hospital e 2 modelos de dieta para neutropenia com maiores restrições alimentares. Em termos microbiológicos, há falta de estudos na literatura que comprovem que as restrições alimentares são realmente benéficas. E além disso, alguns dos alimentos que são proibidos impactam no estado nutricional porque eles podem minimizar os efeitos tóxicos dos medicamentos e também contribuir para uma melhor resposta do tratamento. Entrando agora em micronutrientes específicos com achados em associação com câncer pediátrico, temos a vitamina D. Nesse quadro, temos a prevalência de deficiência ou insuficiência separada por diagnóstico. O maior percentual é nos tumores sólidos, sendo 61,5% de deficiência e 71% de insuficiência. Para tumores hematológicos, temos 24% e 39,5% respectivamente. Vale ressaltar que esse estudo foi realizado na Europa e na América do Norte. Não temos nenhum estudo brasileiro fazendo essa associação entre os tipos de cânceres e a deficiência de vitamina D. Temos que pontuar que a exposição solar nesses outros países e no Brasil é diferente, mas observando na prática clínica, a deficiência de vitamina D está cada vez maior. Além da exposição solar, existem alguns outros possíveis fatores que interferem na vitamina D nos pacientes com câncer. Evidências recentes postulam que as concentrações plasmáticas de albumina e da proteína de ligação da vitamina D, conhecida como DBP, estão correlacionadas. Durante o processo da doença, há uma diminuição dessas duas proteínas, portanto, há um menor transporte da vitamina D para as células-alvo. Alguns medicamentos citotóxicos e a radioterapia causam fototoxicidade. Assim, as crianças são aconselhadas a não ter exposição solar. Alguns agentes quimioterápicos podem causar hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, interferindo assim na ativação da vitamina D. Como sabemos, para a vitamina D estar na sua forma ativa, ela precisa de 2 hidroxilações sequenciais. Uma acontece no fígado e a segunda nos rins. Os glicocorticoides estimulam o catabolismo da vitamina D, exacerbando assim a sua deficiência. E por fim, a mucosite, que como já dito, é uma complicação frequente nos pacientes com câncer e reduz a absorção de alguns nutrientes, a exemplo da vitamina D. E qual a importância do status de vitamina D nos pacientes com câncer?
Segundo alguns estudos realizados, em tumores sólidos foi observada uma alta prevalência de deficiência de vitamina D e essa deficiência correlacionou-se com o prognóstico clínico. Em LLA, a deficiência de vitamina D também é prevalente e também está associada a efeitos adversos. Foi observado níveis significativamente mais baixos da vitamina em crianças que evoluíram a óbito e que apresentaram mais complicações. Também em pacientes com LLA, foi observado uma mucosite mais grave naqueles que tiveram um tratamento por MTX e apresentavam deficiência da vitamina. Em pacientes submetidos ao transplante de medula óssea, o status de vitamina D pré-transplante não foi associado ao desenvolvimento de doença do enxerto contra-hospedeiro e com a enxertia neutrofílica. Mas a sobrevida em 1 ano foi significativamente menor naqueles pacientes deficientes em relação àqueles que não estavam deficientes. Como conduta proposta, devemos dosar e, mediante o resultado, suplementar. As fontes alimentares dessa vitamina são óleo de fígado de bacalhau, peixes gordurosos, como salmão, atum e cavala, ovos, manteiga e fígado, mas sabemos que a exposição solar é a principal fonte. Com relação à suplementação de vitamina D, esta primeira tabela representa um algoritmo de suplementação sugerido por um estudo, chegando a valores de 50.000 unidades internacionais por semana. Apesar de concluído que esses valores são seguros, houve relato, como o próprio estudo diz, de pacientes com níveis supraterapêuticos, mas não tóxicos. Na nossa prática clínica, não chegamos a valores tão altos. O segundo algoritmo é o que utilizamos. Na deficiência ou insuficiência, usamos doses de 2.000 unidades internacionais por dia durante 3 meses. Com relação ao selênio, ele é um importante oligoelemento que desempenha um papel fundamental na proteção a danos oxidativos nas células. Esses danos oxidativos podem levar a mutações, ou seja, estão associados ao início e progressão do câncer. As selenoproteínas têm um efeito anticâncer, atuando no aumento de células T citotóxicas e nas células natural killer. O estudo observou que pacientes com câncer apresentam uma diminuição estatisticamente significante deste micronutriente, como pode ser observado nas seguintes tabelas. As dosagens foram realizadas no sangue, urina e cabelo, forma como é frequentemente feito o monitoramento biológico de oligoelementos. Os níveis no sangue e urina podem mostrar variabilidade ao longo de um dia, no entanto, as dosagens em cabelo fornecem informações históricas sobre o acúmulos intracelulares e concentrações de oligoelementos no corpo, bem como sobre o estado nutricional por um longo período. Para a leucemia, linfoma e tumores sólidos, nas 3 formas de dosagem, houve redução estatisticamente significante, com exceção apenas de amostra em cabelo no diagnóstico de linfoma. Como hipóteses, o estudo coloca a captação de selênio para tecidos neoplásicos e alterações na dieta. Os poucos estudos existentes não avaliaram a suplementação desse micronutriente, com exceção de apenas um deles, que observou que suplementando o selênio há uma diminuição da toxicidade cardíaca induzida por antracíclicos. Como fonte alimentar importante, temos o consumo das castanhas. Sobre o zinco, o seu metabolismo pode ser influenciado por inflamação, infecção e consumo alimentar. Na tabela apresentada, que avalia 5-sérico em crianças com LLA alto risco comparado com baixo risco, no diagnóstico a concentração sérica média está dentro da faixa normal para os 2 grupos e durante o tratamento os níveis não alteram estatisticamente e não houve diferença entre os grupos. Vale ressaltar que a dosagem sanguínea não é a melhor forma de avaliar o zinco. É necessário que a dosagem seja eritrocitária. O zinco tem um papel importante no organismo como cofator enzimático e antioxidante. Está envolvido em diversos processos bioquímicos e relaciona-se com o crescimento e o sistema imunológico. Está associado também à mucosite, como um efeito anti-inflamatório, e as dosagens vêm sendo apontadas nos estudos. É observado também que está associado com a alteração de paladar, visto que o zinco está presente nas papilas gustativas. Há falta de estudos que avaliem a suplementação e a principal fonte alimentar é a ostra, mas não está presente na alimentação do brasileiro. Outros alimentos-fonte são carne vermelha, castanhas de caju, amêndoas, nozes, amendoim, lentilha e feijões. Como ponto importante para o fechamento dos antioxidantes, reforço o cuidado com a suplementação isolada. Neste caso, não vale a regra de quanto mais melhor. Vários agentes quimioterápicos e radioterápicos têm sua ação através da produção de radicais livres. Portanto, uma suplementação com antioxidantes pode afetar esse efeito e reduzir a resposta ao tratamento.
Devemos avaliar a biodisponibilidade e sinergismo dos alimentos frente às características do paciente oncológico. Via alimentar é sempre a forma mais segura e de melhor absorção. A publicação mais recente e atualizada do Consenso de Nutrição Oncológica do INCA reforça essa conduta. Eles recomendam a não suplementação isolada de antioxidantes, visto o seu efeito no tratamento, mas colocam como importante a ingestão de alimentos-fonte, visto benefícios desses nutrientes para a saúde. Sobre ácidos graxos poliinsaturados, como ômega 3 e ômega 6, a sua relação com a prevenção do câncer envolve alguns mecanismos, como apresentado na tabela. É observado um aumento de processos inflamatórios em uma dieta rica em ômega 3 e a regulação do NF-κB, principalmente em um contexto de dieta do Mediterrâneo, com diversos outros componentes importantes, como antioxidantes, flavonoides, fibras e redução do consumo de carnes processadas. Além desses mecanismos, o ômega 3 tem sido apontado como um coadjuvante no tratamento contra o câncer. O que é observado é que ele age levando uma peroxidação lipídica nas células tumorais, mas o mesmo não é visto nas células saudáveis, porque estas apresentam um efeito antioxidante preservado. Com relação a estudos exclusivos em pediatria que fazem essa relação entre o consumo de ômega 3 e o câncer, foi observado efeito positivo no apetite, aumentando a ingestão calórica, e também uma melhora da hepatotoxicidade por aqueles agentes quimioterápicos que levam a esse efeito adverso. A glutamina é um aminoácido não essencial e já foi muito utilizada no câncer devido ao seu papel na regeneração celular de danos decorrentes de quimioterapia e radioterapia, em especial pela mucosite. Estudos observaram uma relação entre a suplementação de glutamina e a redução de sintomas de neuropatia periférica nos pacientes. Ela é considerada como a fonte preferencial de células de elevado turnover, ou seja, células de linfócitos e eritrócito, mas também de células tumorais. Por isso, falar de glutamina e câncer ainda traz muitas controvérsias. Alguns estudos colocam que a reprogramação metabólica do câncer usa como principal fonte de energia a glutamina, em especial em câncer metastático, em que o consumo é muito acentuado. Outro ponto importante é a microbiota intestinal. Há uma relação entre a disbiose e o desenvolvimento de câncer. Alguns fatores contribuem para a alteração da microbiota intestinal, como características genéticas do hospedeiro, resposta imune, a dieta, os medicamentos utilizados, infecções, doenças crônicas e exposições ambientais. Essa alteração foi identificada e tem associação com a patogênese do câncer, desde o início da doença, durante a terapia, em relação à toxicidade ao tratamento e à potencial morbidade e mortalidade a longo prazo, e mesmo muito tempo após a conclusão do tratamento. Como uma proposta de intervenção para a melhora da desbiose, seria o uso de probióticos, mas vale lembrar que, pelo consenso do INCA, o uso do mesmo nos pacientes neutropênicos é contraindicado. Apesar da recomendação do INCA, alguns estudos vêm sendo realizados nesse contexto, e o que foi observado é que o Lactobacillus plantarum é seguro e viável para utilização em pacientes neutropênicos. Mas além do uso de probiótico, que ainda tem essa questão de segurança a ser estudada, devemos incentivar o uso de pré-bióticos, que também atuam na microbiota, deixando-a mais saudável e são benéficos para uma alimentação em geral. Alguns exemplos de pré-bióticos importantes é a banana verde, a batata yacon e as frutas e verduras no geral. Resumindo, uma alimentação saudável no geral é o que é indicado. E para isso, temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é conhecido mundialmente. O guia fala sobre a importância do consumo de alimentos in natura e ou minimamente processados em relação ao que se é observado hoje, um alto consumo de industrializados que contém diversos aditivos químicos, açúcar, sódio e gordura em excesso. Dentro de uma alimentação saudável, há a existência de todos esses nutrientes que foram abordados na aula, e de uma forma segura a ser utilizada, porque é via alimento. E por último, o incentivo de consumo de alimentos orgânicos, principalmente aqueles que são vistos no ranking como tendo maior percentual de agrotóxicos. Nos primeiros lugares, temos pimentão, morango e pepino, mas também é importante falar do alface, mamão, tomate e laranja, que estão presentes na mesa do brasileiro. O uso de agrotóxicos, que alguns estudos identificaram estar presente até no leite materno, está associado com alteração da microbiota, como disruptor endócrino e com o desenvolvimento de vários tipos de cânceres.
Então, como vimos durante a aula, existem poucos estudos fazendo a relação entre alimentos funcionais e compostos bioativos com câncer pediátrico. A suplementação isolada não é indicada, ela pode trazer riscos para a saúde do paciente, e vamos incentivar a alimentação saudável, que é segura e viável para todos eles. Muito obrigada!